Galera, um breve resumo a gente vai fazer aqui de anatomia para que possamos fixar aquilo que já foi passado em aula pela professora. Então, hoje vamos falar sobre planos, eixos e movimentos. A primeira coisa que a gente precisa é entender que planos se delimita como secção ou planos de corte, melhor dizendo. Então, a gente precisa entender que o corpo ele será cortado em partes iguais, diferentes. De que forma? Vamos lá. Nós temos aí o mediano sargital ou plano de corte sargital, que ele é cortado ao meio em lado direito e lado esquerdo. Então o corpo ele vai ser cortado desde do cranial superior ao podal inferior. Então vai ser dividido em duas partes, lado direito, lado esquerdo. É chamado de mediano sargital ou sargital. Nesse plano do mediano sargital, ele vai ser dividido em lado direito e lado esquerdo. Esse eixo é conhecido como eixo látero-lateral. E ele possui um movimento chamado movimento de flexão e extensão. Por que movimento de flexão e extensão? Vocês lembram que quando se vai numa academia, você vai fazer aquele movimento de flexão, você vai pegar o seu braço, seu antebraço, você vai flexionar. Flexionar, aliás, estender. Ele está estendido o braço, está estendido, e agora eu vou flexionar. Então, você estende e você flexiona. Esse é chamado de movimento de flexão e extensão. No plano sagital, eixo lateral, movimento de extensão e movimento de flexão. Eu fiz exemplifiquei, né? Imagina que aqui é o corpo, tá, galera? Aqui é o corpo dividido em lado direito e lado esquerdo. Imagina que aqui nós temos aqui, então, o lado esquerdo do corpo. Nós temos aqui o eixo, que é uma linha imaginária. Imagina que aqui é a linha imaginária, certo? Essa linha imaginária, ela vai atravessar, digamos que ela atravessou, melhor dizendo, tá? O lado direito do corpo, ela atravessou, látero-lateral. Então, aqui nós temos aqui o plano sagital, cortado em lado direito, com o eixo lateral no meio, né? No meio, atravessado do lado direito. E aí nós temos um movimento que é chamado de flexão e extensão, é justamente aquele que foi feito no braço. Então nós vamos aqui, ó, estender e vamos flexionar. Mas imagine que essa ponta de caneta ela está atravessado essa carteira que seria o nosso corpo cortado ao meio, tá? Em lado direito e lado esquerdo. Então está atravessado, tá? Esse eixo. E aqui nós temos esse movimento de extensão e flexão, só para vocês entenderem melhor, beleza? Entendido? Tranquilo. Agora, o frontal coronal, ele é cortado de orelha a orelha. Corta-se o corpo de orelha a orelha em duas partes. A parte anterior é tudo aquilo que está na minha frente, tórax, abdômen, certo? Ossos da face, tudo que está na minha frente é anterior. Tudo que está atrás é posterior. Então, o frontal ou coronal ele é dividido em duas partes, partes anterior e parte posterior. Nós temos aí o antero posterior, né, que seria o eixo, tá? E ele faz um movimento de abdução e adução. No transverso, o plano transversal é aquele que vai dividir o corpo em duas partes, mas vai dividir em parte superior e parte inferior. Ou seja, esse plano ele vai dividir entre a nossa caixa torácica e o nosso abdômen. Então ele vai pegar mais ou menos nessa região aqui. Então vai dividir o corpo em parte superior e parte inferior. E ele possui um movimento de rotação interior e rotação exterior, tá? Então esses seriam os planos, eixos e movimentos. Galera, lembrando, parte de delimitação. Não vamos esquecer que nós temos uma posição chamada posição anatômica, que é aquela posição com os braços estendidos, certo?
chamar de posição anatômica, beleza?